Pode dar um graças a Deus? Diga assim: obrigado, Jesus, por estar aqui nessa noite. Diga assim: o meu coração está aberto para receber tudo que o Senhor tem para a minha vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem saiu de casa para vir aqui ver o terno do pastor, diga amém. Ninguém. Que bom. Viemos aqui para adorar esse Deus maravilhoso. É só para ver se vocês estão atentos mesmo. Uma vez eu fiz uma brincadeira dessa na igreja, não deu certo. Eu ainda não aprendi, fiz de novo. Não vou nem contar o que aconteceu o dia que eu fiz isso. Alguém na igreja desapercebido disse: meu Deus, aí toda a igreja. Queridos, nós nos alegramos porque Deus é bom. É ou não é verdade? Nós não merecemos. Nós somos falhos, cheios de imperfeições. A gente às vezes quer criticar alguém. A gente às vezes quer até falar dos erros de alguém. E quando a gente para avaliar, fala: quem sou eu para criticar alguém? Quem sou eu para dizer que alguém está passando por isso hoje, se um dia também eu fui e Deus me transformou? Então, quando a gente crê no poder desse evangelho transformador, a gente começa a aprender a olhar para nós, a olhar mais para nós, olhar mais para mim. Eu preciso ser melhor. Eu preciso ter mais sabedoria. Eu preciso amar mais a Deus. Eu preciso reconhecer mais os meus erros e começar a acertar mais. Então todos nós precisamos ter essa reflexão. Nós já vivemos num mundo cheio de apontamentos, né? Hoje a internet, meu Deus, acontece um acidente, as pessoas não estão preocupadas mais no socorro, estão preocupadas em mostrar o que está acontecendo. É uma coisa assim, complicada. A gente vê um acidente, acabou de acontecer, as pessoas tudo parando, já para com o celular. E a intenção não é socorrer, ajudar. A intenção é ganhar curtida, ou mostrar que está ali, pá. Isso é muito complicado. Então a gente precisa hoje rever algumas coisas nesse sentido, a começar por mim, a começar por você, e começar a entender o poder da vida humana, o poder que nós temos de ter uma vida e ver alguém também tendo vida. Jesus disse que Ele veio para nos dar vida e vida abundante. A abundância de Deus, ela está além do dinheiro, do ouro e da prata. A abundância de Deus está em você ter paz, em você ter sabedoria e ser filho de Deus, viver como filho de Deus. Eu quero hoje compartilhar com vocês uma palavra no livro de Mateus, capítulo de número 4. Eu vou ler do verso 1 em diante com vocês. Mateus capítulo 4. Diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa
e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Presta atenção, volta o versículo anterior. Olha o que está escrito: então o diabo o deixa. No anterior é 11, filho. Então o diabo o... Então diga comigo: o diabo vai ter que me deixar. Diga mais forte: o diabo vai ter que me deixar. Por quê? Porque na tua vida não vai ter mais lugar para ele. A gente lê a Bíblia, a gente começa a entender que em tudo Jesus se colocou por exemplo. A gente percebe que ao longo da Bíblia, Ele fez questão de deixar os seus exemplos para nós. E isso me chamou muita atenção. No livro de 1 Pedro, capítulo de número 2, verso 21, diz que Cristo padeceu por nós, nos dando exemplo para que pudéssemos seguir as suas pisaduras. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por quem? Por nós, deixando o quê? Deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ou seja, Cristo padeceu por nós e nos deixou exemplos. Jesus não disse que no mundo nós viveríamos uma vida de flores, somente de gozo e alegria. Ele deixou claro que no mundo teríamos aflições. E eu percebo, o primeiro exemplo que Jesus deixou para nós foi o de batizar-se. E vocês percebem que esse texto que nós estamos lendo aqui, Jesus podia ir direto para Jerusalém e começar a pregar o seu reino, mas não. A Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito. Antes dele começar o seu ministério, ele primeiro foi para o deserto. E aqui nós lemos que no deserto veio a tentação. Jesus ali, ele está 100% homem, como também 100% Deus. E o diabo vem tentar ele. E a primeira coisa que a gente percebe o diabo com a sua tentação é tentando colocar em xeque quem ele era. Olha o que o diabo diz: se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus. Jesus sabia quem ele era. E hoje eu quero chamar a nossa atenção a entender isso. Quem nós somos? Nós temos certeza que somos filhos de Deus, sim ou não? Então diga comigo: eu tenho certeza que eu sou filho de Deus. Essa certeza é fundamental. Essa certeza é crucial. É aí que o diabo vai trabalhar. Porque se ele souber quem você é de fato, ele pode até vir tentar você. Só que ele vai perder, por quê? Porque você sabe quem é você. Então nós estamos vivendo em tempos em que o diabo ele vai se apresentar mesmo para tentar a mim e para tentar a você. Mas o primeiro posicionamento nosso qual é? Eu sei quem eu sou em Deus.
Eu sei que eu sou filho de Deus. Então não vem com essa conversa se tu és, não. Eu sou. Eu sei quem eu sou em Deus. Um dia eu decidi entregar minha vida a Jesus. E Ele entrou na minha vida e me libertou. Amém? Quem foi liberto aqui? Ele me libertou. E o seu amor, o seu amor entrou na minha vida e me transformou. Então hoje eu sou de Cristo. Eu pertenço a Ele, eu sou dele e Ele é meu. Então o diabo não tem vez na minha vida. O tentador sempre vai vir, mas o Salvador já está com você. E isso faz toda a diferença. Por isso que Jesus se pôs por exemplo para mim olhar para Ele. Jesus quis dizer assim, ó, eu 100% homem, vou mostrar que o diabo pode ser vencido. Jesus podia ali se manifestar como 100% Deus e já mandar o diabo embora. Mas Jesus 100% homem, o diabo disse para ele assim, por que você não transforma essas pedras em pães? Você não está com fome? Jesus sabia quem Ele era. Ele sabia que Ele podia transformar as pedras em pães. Mas o propósito e a missão dele não era aquela. Tanto que Ele disse, Satanás, nem só de pão viverá o homem. Eu tenho uma palavra para você, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como é que a gente vence o inimigo? Com a palavra. Você está querendo que eu fuja da missão que eu vim cumprir, mas eu sei qual é a minha missão. Eu não estou aqui para mostrar que eu posso transformar pedras em pães. Eu estou aqui para mostrar que eu tenho um Pai que é todo poderoso e é por Ele que eu estou aqui. Então o inimigo vai nos tentar de várias formas, colocar em xeque quem sou eu, colocar em xeque o que eu posso fazer, o que eu não posso. Eu não preciso mostrar para o diabo alguma coisa, eu tenho que me colocar diante de Deus e mostrar que eu sou filho de Deus, e estou aqui para fazer a vontade de Deus, e estou aqui para viver o que Deus tem para a minha vida. Então levante a tua mão e diga, eu quero e vou viver o propósito de Deus. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Jesus ali agora, Ele está sendo tentado, mas Ele sabe quem Ele é, e Ele sabe que Ele não precisa mostrar para o diabo que Ele transforma uma pedra em pães. Ele precisa agora fazer com que o diabo entenda que Ele está ali com um propósito e que o Pai está com Ele. Tanto que eu fiz questão de ler no final que Jesus vence o diabo pela palavra, e no final a Bíblia diz, e o diabo o deixou. Então eu declaro que na tua vida não tem mais lugar para o diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de você. É o que eu declaro em nome de Jesus, amados. Nós vamos viver um tempo em que a vontade de Deus vai prevalecer sobre nós, e o diabo vai ter que fugir e saber que você é filho de Deus, é filha de Deus, e você está determinado e determinada a viver o propósito de Deus. Nós não temos que nos deixar levar pelas circunstâncias que estamos vivendo. Hoje as pessoas estão em grandes competições, um achando que é melhor que o outro, um achando que canta melhor do que o outro, outro achando que prega melhor do que o outro, outro achando que tem igreja melhor do que o outro, outro achando, ei, quem somos nós? Nós temos aqui viver o propósito de Deus. Nós temos aqui viver o que Deus determinou para cada um de nós. E como que vamos viver isso? Uma vida no Espírito. Jesus venceu o diabo porque ele estava no Espírito. Ele estava em jejum 40 dias. Quem é que já ficou em jejum mais de 24 horas? Você já fica doido para ver uma comida, porque não é fácil. Então imagina que Jesus estava ali, e o diabo vem justamente naquele momento para dizer assim, ei, pega essas pedras e faz pães para você comer. Mas Jesus estava ali pronto, decidido, que Ele veio à terra para uma missão, primeira missão, mostrar ao diabo que é possível vencer
quando você sabe que Deus está na sua vida. Quero liberar a palavra para você. Você vai vencer essa tentação em nome de Jesus. Você vai vencer essa batalha em nome de Jesus. Você vai vencer no nome de Jesus, pela palavra. Nós vamos vencer as batalhas que ainda vão surgir, amados. Através desse texto hoje eu quero que você entenda algumas coisas que Jesus quer nos ensinar. E a primeira coisa que eu aprendo aqui, que deserto é a porta inicial para quem quer ser usado por Deus. Quem quer ser usado por Deus aqui? É no deserto, é a porta inicial para quem quer ser usado por Deus. Por quê? Porque é no deserto que você vai saber quem é você. É no deserto que você vai ter uma resposta certa para o seu inimigo e dizer para ele: eu sei quem eu sou, sei o poder que eu tenho, sei de quem eu sou filho, mas eu vim cumprir uma missão e eu não vou sair do foco. Tem muita gente perdendo o foco, porque já quer ser o que ainda não é para ser, quer fazer o que ainda não é para ser feito, e tudo tem um tempo, um momento e uma preparação. Jesus aqui agora, ele está no momento de tentação. Ele podia ter ido direto para Jerusalém, eu sou o filho de Deus e pronto, e acabou. Mas não, ele deixou isso pré-exemplo para nós. Quando você entende quem é você e para que Deus te chamou, você tem que vencer o diabo. É sério, você tem que vencer o inimigo, e ele vai bater todo dia na porta. Só tem um detalhe, a Bíblia diz que quando o inimigo vem na porta de alguém, e ele sabe que dentro daquela porta tem um mais valente que ele não vai se atrever a meter o pé na porta. Então, por favor, diga assim: hoje, eu tenho certeza que o Espírito Santo está sobre a minha vida. O inimigo, ele vai olhar e vai chegar, vai até chegar na porta, e ele vai dizer: aqui eu não posso não, porque tem um mais valente que eu nessa casa. Você pode glorificar a Deus? Tem um mais valente do que eu nesta casa, e tem mesmo. A primeira mensagem que Jesus pregou foi: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu. Imagine você também tendo essa autoridade hoje, que hoje nós temos o Espírito do Senhor. Então hoje você pode levantar a mão e dizer assim, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu, e Ele está comigo, e eu vou vencer essa batalha, e eu não vou sair do foco. Há um propósito de Deus liberado para a minha vida, e eu vou chegar lá em nome de Jesus. Jesus, ele não burlou o processo, ele foi para o deserto. Às vezes nós queremos ser usados por Deus, queremos viver o propósito de Deus, mas queremos burlar o processo, queremos passar à frente daquilo que não é para passar. Espere, o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele nunca perde o controle de nada, e nós temos que ter esse entendimento. Observe que o próprio Senhor, ele começou sua trajetória na terra, testando sua humanidade, entendendo o que é ser humano. Ele sabe quando nós estamos em batalha, ele sabe quando o inimigo vem contra nós para tentar nos derrubar, ele conhece a fraqueza humana. Por isso que ele fez questão de vir introduzido no ventre de uma mulher e nascer como criança. O primeiro Adão nasceu grande, falhou, mas o segundo Adão veio com uma missão tremenda. Eu vou nascer do ventre de uma mulher, eu vou saber o que é estar dentro de um útero, eu vou saber o que é nascer num lar, eu vou saber o que é ter pai e ter irmãos, eu vou saber o que é ter mãe, eu vou saber o que é ter irmãos e amigos. Então tudo ele provou, em tudo ele foi exemplo, como nós lemos. Então hoje ele sabe da sua fraqueza, ele sabe como permeia a mente de um ser humano, ele sabe como é ser traído, ele sabe como é ser ovacionado, ele sabe como é ser abraçado, ele sabe como é ser rejeitado, ele sabe tudo. Por isso que em tudo ele se pôs como exemplo. Então hoje nós que servimos ao Senhor, Deus falou muito comigo sobre isso. O próprio Jesus não burlou o processo. Por quê? Porque ele queria deixar exemplo para nós. E ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, você também vai vencer.
Por isso nós podemos usar o nome de Jesus e dizer: em nome de Jesus eu vou vencer essa batalha. Em nome de Jesus eu vou me levantar dessa cama hoje e vou começar um novo dia. Em nome de Jesus essa palavra não vai me derrubar. Em nome de Jesus esse momento não vai parar a minha vida. Em nome de Jesus nós não vamos burlar o processo, nós vamos viver o propósito de Deus. Amém, igreja? Jesus foi lá e foi testado. E na vida que nós vivemos em Cristo, nós também às vezes somos testados. Às vezes não, todos os dias somos testados. E a pergunta é: como estamos vivendo diante dos testes da vida? Ai, ai, meu pai, as coisas acontecem para ver como é que você está. Às vezes somos testados em algumas situações da vida. Observe que Jesus, ele podia escolher já ir cumprir o seu propósito sem antes passar pelo que ele passou, pela tentação. Mas ele passou pela tentação porque ele sabia que ele podia vencer pela palavra. Então hoje eu quero dizer a você aqui que você pode vencer as batalhas da vida, mas não é por sua força não, é pela palavra. Não é por sua sabedoria não, é pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Você sabia que às vezes tem coisas que acontecem nas nossas vidas por causa da missão que nós temos? Cada um de nós aqui tem um chamado. É sério. E você só vai cumprir o seu chamado quando você se depara diante dos testes da vida. Que aí você vai entender o seu chamado. Eu já me deparei com pessoas em situações de estar conversando e falar assim: você está passando por isso hoje? Você vai vencer. Por quê? Porque a missão que Deus está colocando na tua vida, amanhã você vai poder falar para alguém que você passou por isso e venceu. Amanhã você vai poder testemunhar para alguém que você passou por isso e rompeu. Você passou por isso e se levantou. Você passou por isso e viu a transformação. É uma missão. E todos nós temos um chamado e uma missão de Deus a cumprir. Assim como Jesus tinha uma missão. A primeira missão dele foi vencer o diabo e deixar bem claro para nós que nós podemos vencer o diabo no nome dele. Nós podemos vencer as tentações no nome dele. E nós como humanos, e Jesus sabe que somos fracos, que tem momentos que a fraqueza bate na gente, mas Jesus está com a gente para nos fazer vencer, para nos colocar de pé no momento que as pernas estão bambas. Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Eu venci o mundo e você vai vencer também, porque eu estou contigo. Por isso que nós temos que nos posicionar a sermos fiéis ao Senhor. E na primeira tentação o diabo se apresenta dizendo: tu és o Filho de Deus. Ou seja, você sabe quem você é? Tu és o Filho de Deus de verdade? Eu sou o Filho de Deus. Eu sou escolhido por Deus. Um dia Ele me escolheu, Ele me chamou, Ele me transformou, e hoje eu estou pronto para servir a Deus, e nada vai impedir de eu andar na presença do Senhor. Hoje eu vim aqui para te encorajar, meu amado e minha amada, e dizer a você que uma mão poderosa está sobre a tua vida. Você pode passar pelos momentos mais frágeis da sua vida, mas se você clamar pelo Senhor, Ele vai te sustentar na sua mão, Ele vai te levantar e dizer: eu sou contigo e nunca mais, e nunca vou te desamparar, nunca vou te abandonar. O diabo é sujo. Nessa terra sempre teremos os testes da vida, em situações que o nosso inimigo ele vai chegar, e ele vai chegar para colocar dúvidas em você. Colocar dúvidas se realmente vale a pena servir a Deus, vale a pena estar na igreja, vale a pena você ter deixado o mundo que um dia você viveu. Talvez você nasceu no lar evangélico, glória a Deus, mas quem já viveu no mundo abriu mão da balada, abriu mão da bebida, abriu mão das drogas, abriu mão da prostituição, abriu mão de uma vida na mão do diabo e disse: agora não, a partir de agora eu vou servir a Deus. É fácil? Não é fácil não. Então o inimigo vai tentar todos os dias fazer você retroceder, fazer você voltar de onde um dia o Senhor te libertou. As batalhas são tantas, mas o Senhor jamais te deixará, jamais te desamparará. Nessa noite eu vim dizer a você que no nome do Senhor você pode vencer. Você vai vencer em nome de Jesus.
Não deixa o inimigo pôr dúvidas de que você é um servo e uma serva de Deus. Não deixa o inimigo pôr dúvidas de que você aceitou a Jesus e Ele está na tua vida. Às vezes o inimigo quer mostrar um cenário e dizer assim: olha como é que era lá, ó. Lá você tinha amigos de verdade, será? Lá você era feliz. Lá você fazia o que queria. Lá você tinha liberdade. Lá você tinha dinheiro. Lá você tinha coisas fáceis. O inimigo todo dia vai tentar com essas falas. Mas a realidade é que hoje é que eu sou feliz. Hoje eu tenho a mão do meu Senhor sobre mim. Pela fé eu conquisto aquilo que eu sonho, porque eu sei que o Senhor tem o poder de realizar coisas que eu jamais imagino. Por isso vale a pena servir a Deus. Aleluia. Muitas vezes nós nos deparamos com o inimigo, e ele vem justamente naquela hora da fraqueza, para te tentar, para te levar a fazer o que a carne tem vontade, o que a carne grita para fazer. Muitas vezes ele vem te tentar para ver se você vai gritar, para ver se você vai xingar e falar aqueles palavrões que um dia você falava, para ver se você vai querer matar alguém, amaldiçoar alguém e daí por diante. Por isso que tem hora que nós somos tentados e a gente tem que entender: peraí, da minha boca não vai sair mais isso não. Peraí, eu não vou matar ninguém não. Peraí, eu não vou amaldiçoar ninguém não. Porque se alguém está me ofendendo, eu coloco na mão de Deus. Se alguém está me desprezando, eu coloco na mão de Deus. Se alguém está me caluniando, eu coloco na mão de Deus. E aí, é Ele que vai falar por você. Nós somos testados no trânsito, numa situação que aconteceu. Eu lembro que uma vez, há muitos anos atrás, eu emprestei um cheque para uma pessoa, muita amiga. Emprestei, por favor, empresta. Então, e a pessoa não pagou, e o cheque bateu. E aí? O banco vem cobrar. Aí eu fui falar com a pessoa e emprestei o cheque. Não cobri, nem vou cobrir, não tenho dinheiro. Você vai me matar por causa disso? Foi o que eu ouvi. Falei: não, calma, não vou te matar não, só estou te pedindo porque você me pediu o cheque, eu te emprestei, você disse que ia cobrir, não cobriu, agora é meu nome. Eu falei: o que eu tenho a ver com isso? Naquele momento eu disse: tá certo. Aí a tentação vem, né? Dá na orelha, sapeca ele, vai para cima, né? Tentação vem. Respirei fundo e disse: eu que errei. Se eu tivesse lido o livro de Provérbios, que diz que você não pode ficar de fiador, e muitas vezes é melhor ser dado do que emprestar, porque se você empresta, você perde um amigo. Isso acontece muito. Resultado, eu paguei, meu nome não sujou, e essa pessoa, nunca mais eu vi. Vida que segue. O que aconteceu? Deus nunca me deixou na mão. Deus me prosperou e me abençoou, e Ele? Não sei, eu só sei que eu estou aqui, eu só sei que eu estou feliz. E se eu fosse entrar por outro caminho? Tem pessoas que perdem a vida por causa disso. No Nordeste aconteceu uma situação: a pessoa foi com um carro para estacionar. Aí quando ele foi estacionar, o outro chegou e entrou primeiro. Aí ele parou o carro. O cara desceu do carro, bem fortão. Aí o cara: rapaz, eu já ia estacionar, você entrou com tudo e tomou meu... Achou ruim, pega eu. O rapaz mais fraquinho foi no porta-luva, pegou o revólver, pau, matou o rapaz. O que aconteceu? O rapaz perdeu a vida, deixou a esposa com uma criança. E o outro que matou foi preso, também deixou a esposa com criança. Todos dois desgraçaram a vida. É isso que o diabo quer.
Quem aqui já passou por isso? De alguém tomar sua vaga? Já tá? Mas dá uma raiva, não dá? Você está ali esperando o cara, ainda olha para você e dá um sorriso. O sangue ferve e você, eu sei quem eu sou. Fica tranquilo. Por isso que hoje eu já estou treinado com isso e ensino vocês. Quem aqui já ouviu falar isso aí? Quando eu saio de casa eu falo, Senhor, prepara uma vaga para mim na presença dos meus inimigos. E quando chega no lugar, você olha aquela vaga especial, você fala, obrigado, Senhor. Você estaciona, sai do carro com toda a paz. Por quê? Porque quando você serve ao Senhor, você sabe quem você é. Você sabe que você tem o Senhor na sua vida. Então até uma vaga de estacionamento, Deus te prepara, porque Ele conhece o seu coração. Então levante a mão e diga, eu preciso ser fiel a Deus de verdade. Por isso que nos momentos como esses, a gente tem que decidir confiar na palavra, e não mais no seu temperamento. Comigo é no grito, comigo é na porrada, isso aí é carne. Quem tem o Senhor e tem o Espírito Santo, acabou esse tempo, meu irmão. Comigo é no braço, eu dou uma porrada e resolvo. Acabou esse tempo, irmão. Jesus disse que se alguém bater de um lado, você tem que dar o outro. Misericórdia. Como é que é isso? Se alguém te der de um lado, você dê o outro. Mas pastor, eu falo, pois é, irmão, não vai acontecer isso não. Ele é só um exemplo só. Se alguém te ofender, não revide, deixa quieto. Tem hora que a maior resposta é o silêncio. A maior resposta de que você é um filho de Deus é você não revidar no momento que você percebe que o diabo está no negócio. A gente tem que ter discernimento. Isso é coisa do inimigo, ele quer que eu perca a benção. Isso é coisa do inimigo, ele quer que eu grite. Isso é coisa do inimigo, ele quer que eu xingue. Isso é coisa do inimigo, ele quer que eu brigue. Ele quer que eu entre no braço, ele quer que eu discute. Aconteceu comigo agora esses dias, uma situação, a pessoa vem gritando, eu disse, calma, fica tranquilo, está tudo bem. Pode ir embora, vai em paz, está tudo certo. Não, mãe, tranquilo, amigo, sem problema. Eu acho que essa pessoa está pensando até agora, por que ele não veio para cima de mim? Ele tinha razão para fazer isso. Mas eu disse, calma, fica tranquilo, pode ir embora, vai em paz, está tudo certo, eu resolvo o problema. Então hoje eu quero trazer uma palavra para você entender que a primeira coisa que Jesus fez, quando ele foi tentado, foi mostrar para o diabo que ele sabia quem ele era, e qual a atitude que ele tinha que ter. E a segunda coisa aqui, já para mim adiante, o inimigo vai vir testar, para que você venha a ser enganado por uma voz, a ponto de você não entender o que você tem. Primeiro, quem você é, e o segundo, o que você tem. Olha o que ele disse aqui, Mateus 4:8. Essa foi uma vitória muito grande. Põe para mim, filho. Mateus 4:8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Continua, filho. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Olha a resposta de Jesus. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O diabo quer dar o que ele não tem. Jesus sabia o que ele tinha. Jesus sabia quem ele era e o que ele tinha. Então, por favor, levanta a mão e diga, hoje eu sei o que eu tenho. Você tem que entender o que você tem e o que você carrega. Eu sei o que eu tenho, eu sei o que eu carrego. Eu não preciso ter inveja de ninguém, eu não preciso discutir com ninguém, eu não preciso competir com ninguém. Não preciso, porque eu sei o que eu tenho, eu sei o que eu carrego. E quando você tem essa certeza em Deus, você vai viver uma vida de melhor qualidade. E olhe para mim, o que Deus tem para a tua vida vai chegar para você se você ficar ligado a Ele. O
que Deus tem a fazer, o propósito que Deus tem para cumprir, vai acontecer. Pega José, os irmãos pegam José, joga numa cisterna, depois pega José, vende José, mas Deus já tinha mostrado, você vai ser o governador. José não revidou, não brigou, não teve nem como ele fazer isso. Mas tudo que fizeram contra José, José ficou posicionado. Porque tudo que fizeram contra José, contribuiu para José chegar no lugar que Deus tinha proposto. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes você fica em silêncio, alguém vai dizer, é bobo. Devia ter feito isso. Muitas vezes você não vai revidar em algumas coisas, alguém vai dizer, olha que pessoa frouxa. Olha que pessoa boba. Só tem um detalhe, às vezes o mal que acham que estão fazendo por você, é o bem que Deus está te preparando para te levar para o lugar que Ele está te esperando. Então levante a tua mão e diga, eu creio que o propósito de Deus é muito maior para a minha vida. Então diga, eu não vou revidar mais. Olha o que você está falando, hein? Olha o que você está falando, hein? Tem uns que ainda dizem assim, eu sou paraibano, eu sou pernambucano, eu sou baiano, eu sou alagoano, sangue é quente. Você agora é filho de Deus. Eu sou paulista. Você agora é filho de Deus. E olha o que o diabo diz, mentiroso, eu te darei tudo isso se você me adorar, se prostrar diante de mim. Parece que eu vejo Jesus olhando, dizendo assim, você não tem nada, filho. Quem tem é papai. E tudo que papai tem já é meu, você quer me dar o quê? Então eu já sei o que eu tenho. O que você tem? Eu tenho tudo que meu pai tem. Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Dá para você? Então diga comigo, eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Deus criou os céus, a terra, o mar, tudo isso é meu. Jesus na cruz me deu a salvação, também é minha. Então eu sou herdeiro de Deus. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, tudo que nela existe. Se eu sou filho, eu sou herdeiro. Então por favor, olhe para alguém que está do teu lado. Essa pessoa é muito rica, viu? Essa pessoa é herdeira de Deus. Agora, mediante aos ataques do inimigo, eu quero trazer para vocês aqui agora uma palavra para finalizar. Como que o apóstolo Paulo nos ensina a vencer essas batalhas do dia a dia? Por que Jesus venceu? E agora Paulo, por ser o Paulo no tempo dele, ele entende como que também a gente pode vencer. E aqui eu vou finalizar com alguns conselhos de Paulo. Efésios capítulo 6. E verso 10. Esse texto, a gente vai perceber. Coloca aí, por favor. Efésios 6 e 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de quê? Paulo está dizendo aqui, ó. A gente vai vencer todas as batalhas que vier, porque batalha vai ter todo dia, sim ou não? Você não vai ser isento de batalha. Todo dia vai ter uma batalha diferente. Então Paulo está dizendo assim, se você entende que batalha virão, você tem que entender que existe uma armadura para você. E Paulo está dando aqui, ó, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. O inimigo não vai deixar de vir, ele vai vir. Mas quando ele vier, ele vai achar você com armadura. E com a armadura de Deus. E quando ele vier contra você, você vai estar firme. As ciladas vêm, você vai estar firme. Ele vai ter que vir e vai ter que fugir. Ele vai vir com a missão de destruir. Ele vai ter que voltar com a missão de dizer que você não foi atingido. 1000 cairão ao teu lado, mas tu, a armadura fala disso. E Paulo está dizendo aqui, ó, verso 12, porque não temos que lutar contra. Achou ruim? Pega eu, carne.
contra carne nem sangue, mas sim contra principados, diabo, demônio, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Continue. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, não é só uma, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Dias maus vão chegar para nós, sim ou não? Mas nós vamos resistir. Ei, calma, o choro pode durar uma noite, mas esse dia acaba e pela manhã chega um novo dia. Talvez alguém chegou aqui num dia mau, mas amanhã tem um novo dia para você. Amém ou não amém? Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. A gente vê muitas vezes, tem até músicas, teatros, né? Que se fazem com a música do Anderson Freire, não é isso? Como é que é a música? Efésios 6, né? Dá uma palhinha aí. É você. Cadê essa menina? Cadê o microfone? Eu já vi você dançando esse negócio, já vi você cantando. Pega o microfone aí, dá uma palhinha. Rei dos reis, eu sou ruim para cantar. Vamos lá, só uma palhinha para vocês entenderem. Rei dos reis, na palavra estou de pé, inabalável é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão, me defendi e ataquei. Aí tem uma parte que fala assim, tá. Glória a Deus, de quem é a vitória, é do povo de Deus, igreja. De quem é a vitória, é do povo de Deus. Então, igreja, glória a Deus, de quem é a vitória? De quem tem as armaduras. A gente canta, a gente faz peça teatral, mas a gente precisa viver isso aqui. Paulo está dizendo isso com muita propriedade. Vocês precisam se revestir das armaduras de Deus. Por quê que Paulo está dizendo isso com muita seriedade? Porque ele sabe que o inimigo todo dia vai vir para cima. Para que serve uma armadura? Armadura. Eu estou na luta, ok? Eu estou contra o inimigo. Vem cá, Joab, você é meu inimigo. Só para vocês entenderem o que é o vestido de armadura. Eu estou de armadura, ele também. Então nós estamos lutando, certo? Aí ele vem com a espada para cima de mim. Aí ele passou a espada em mim. Mas a armadura que está aqui, ele riscou, mas não me atingiu. Porque a armadura te protege. A armadura te faz resistir. O inimigo até vem para cima, até encosta a espada, passa a espada, mas a armadura me defende. Paulo está dizendo, se reveste da armadura de Deus. Por quê? O inimigo pode vir com a sua cilada, pode até encostar, mas não vai te matar. Pode até ferir, mas não vai te derrubar. É isso que Paulo está dizendo. Revestivos de toda a armadura de Deus, para você estar firme no dia mau. Pode até ser atingido, mas não vai ser morto. Mistura com glória a Deus e aleluia. Eu vou dizer isso aqui, você queira ou não, sempre estaremos sujeitos ao ataque do inimigo. Isso é fato. Por isso é necessário que temos que nos revestir com as armaduras de Deus para vencer as batalhas. A vida nunca foi e nunca será flores. Principalmente quando desejamos as coisas de Deus. Quem é que deseja as coisas de Deus? Quando você decide a querer as coisas de Deus na sua vida. Olhe para mim, isso é sério. Quando você decide querer servir a Deus de verdade. Quando você decide querer viver uma vida em santidade às coisas de Deus. Os ataques virão, irmão. O inimigo não mexe com quem está com ele. O inimigo já está dizendo, é inimigo.
A Bíblia diz que quem é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Por isso que a gente tem que se revestir, porque o inimigo não vai tentar quem está com ele, quem é presa fácil dele. Mas quando ele percebe que você decidiu viver o propósito de Deus, você decidiu dizer não para a carne, mas decidiu dizer, eu vou viver o propósito de Deus, ele vai vir para cima. Só tem um detalhe, pode vir que eu estou com armadura, pode vir para cima que eu estou com tudo. É isso que Deus quer de você, amados. Olha, posicionamento. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho, o que eu carrego, e sei aonde eu quero chegar. Por isso que tem muita gente se perdendo, muita gente caindo nas mãos do inimigo. Tem hora que a gente ouve algumas notícias. Vocês lembram de fulano? Lembro. Está no mundão, voltou para a bagaceira, está bebendo, está drogando, está prostituindo, voltou para o mundo. E aí, amados, eu fico me perguntando, será que mergulhou realmente no propósito de Deus? Ou estava apenas vindo num culto para bater um cartãozinho? Ou estava apenas vindo num culto por um momento de amigos, colegas? Eu estou aqui porque eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Eu sou do tempo que a juventude cantava uma musiquinha assim: eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, tô nem aí. Eu quero é Deus. Juventude batia no peito e dizia: eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, tô nem aí. Eu quero é Deus. Quem lembra dessa aí? De novo, eu quero é Deus, quero é Deus, eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa. E não Importa o que vão pensar de mim, tô nem aí. eu quero é Deus. Então olha para mim, eu não tô nem aí com o que vão pensar de mim. Agora é crentinho, está na igreja. Agora é santinho, está na igreja. Estou nem aí com o que você fala. Eu quero é Deus, irmão. Porque eu sei que com o Senhor na minha vida, eu salto muralhas e alcanço propósitos. Se você caminha para algo que você sonha, ou algo que você entende que é o melhor de Deus, se revista das armaduras. Por quê? Porque o inimigo vai vir para cima de você. Ele não quer que você chegue no lugar que Deus preparou. Ele não quer que você alcance o propósito que Deus tem para a tua vida. Ele não quer que você continue caminhando. Ele quer que você pare. Ele quer que você desista. Ele quer que você ache que você é um fraco. Ele quer que você ache que você não é capaz. Ele quer que você ache que você não vai conseguir. É onde você tem que ter coragem de levantar e dizer assim: o Senhor está na minha vida. Eu não vou desistir. Um dia eu desviei, talvez alguém aqui viveu isso. Eu fui criado num lar evangélico. Para ir para a igreja eu tinha que ir obrigado. Tomava beliscão na igreja. Não tinha ministério infantil naquele tempo. Sentava naqueles bancos de madeira da igreja. Ficava ali sentadinho. Se dava uma olhada para o lado, já via um beliscão. Voltava para casa todo. Mas e o dia que eu vi uma janelinha aberta, eu fujo desse negócio. Ia para a igreja obrigado. Aí lá, adolescência para a juventude, deu aquela escapadinha. Por mais que os beliscões teve, mas a semente foi plantada. E a gente então, chega um dia que você decide, fala: não tem outro caminho não, o negócio é com Deus mesmo. Mas quando você experimenta a graça de Deus de verdade, o perdão de Deus, os dons de Deus, sabe o que é você poder falar e saber que Deus está te ouvindo, e Deus te honrar, e Deus te responder? Isso não é qualquer coisa não, gente. Quando você começa a ter essa experiência de resistir ao diabo, eu podia, sabe, se ele me derrubasse eu tinha perdido. Eu venci, ainda que eu saí meio ferido, mas eu venci e ele fugiu.
Então hoje eu quero declarar para esta igreja, na presença de Deus, para a sua família, para o seu chamado, a um propósito de Deus. E a palavra para você é: aguenta firme. Você hoje vai pedir: Deus, me reveste com essas armaduras, meu Pai. Eu vou para cima nesta guerra e sei que o Senhor será comigo, eu vou vencer. Tem pessoas aqui que eu vou dizer a você: você vai vencer essa tentação sim. Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar força, Ele vai abrir um caminho diferente para você. Resista, olhe para mim, resista. Maior é o que está com você do que o tentador que tenta tirar você do propósito. Paulo aqui está dizendo: se prepare, se equipe. Deus vai dar vitória nessa batalha. Cantar é bom, mas viver o que está cantando é melhor. Sabe o que Deus hoje quer nos dizer? É que sempre que vem uma batalha, e por maior que seja a batalha, porque está prestes a vir a maior conquista da tua vida. Pastor, eu estou vivendo uma batalha grande. Permaneça, você vai vencer essa batalha. E por quê? Tem uma grande vitória que já está preparada e liberada para a tua vida, e o diabo não vai impedir de você chegar lá, em nome de Jesus. Isso é fato. Quando o diabo veio tentar Jesus, ele veio porque ele sabia o que Jesus ia fazer. Ele queria impedir o propósito, mas Jesus se manteve firme. Hoje o inimigo está vindo contra você, porque ele sabe o que Deus tem para a tua vida, para a tua família. O diabo percebe que você está indo para o caminho, que Deus vai fazer algo além do que você imagina. Então ele vai lutar para tirar você do foco, para tirar você do caminho. É onde você tem que se manter, firme. Então a palavra para você hoje é: se revista e fique firme, que a vitória vai ser certa em nome de Jesus. Não desista. Esse deserto vai passar. Olhe para mim, esse deserto vai passar. Esse diabo vai fugir. Resista. Tiago capítulo 4, verso 7, eu preciso que você leia isso aí. Tiago 4 e 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a quem? Primeiramente, você nunca vai resistir o diabo, se você não estiver sujeito a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. O que a palavra está dizendo? Se coloque diante de Deus. Se revista das armaduras de Deus, se posicione como filho de Deus. Aí, vírgula, resistir ao diabo, e ele, quero profetizar, diabo, você vai ter que fugir da vida desse irmão, dessa irmã, em nome de Jesus. Até aqui você tentou, até aqui você veio para cima dele, para cima dela, mas a palavra hoje é: foge. Vai embora em nome de Jesus. Hoje eu preciso te encorajar na palavra. Não se desespere, confie no Senhor. Não se desespere, confia no Senhor. Aí me pergunta: por quê? Eu tenho uma resposta para você. Deuteronômio capítulo 31, verso 8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo. Ele não te deixará, nem te desamparará. Eis que tenho posto esta terra diante de vós. Não, filho, está errado. 31, 8. Verso 8. Isso. O Senhor, pois, é aquele que vai... Ele vai atrás? Ele vai aonde? Deus vai na frente. Ele vai adiante. Ele vai na frente. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será
Ele será, não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem te espantes. Só se põe de pé comigo, por favor.